Spirit, lead me where my trust is. Deuteronômio, capítulo número 4, versículo 30. Porque Deuteronômio, capítulo número 4, versículo 30, é o primeiro versículo da Bíblia que fala de escatologia. É a primeira vez na Bíblia. O que é escatologia? Escatologia estuda as últimas coisas. Esca quer dizer últimas, fim, ou então logia quer dizer estudo. Escatologia é o estudo das últimas coisas, ou seja, arrebatamento, tribulação, enfim. Então, o primeiro versículo que fala sobre as últimas coisas é Deuteronômio 4, versículo número 30, que diz assim: quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias, está aí ó, então nos últimos dias, voltarás para o Senhor, teu Deus, e ouvirás a sua voz. Aí começa o desenrolar de toda a história de Israel e de toda a história que não vai começar a doutrina das últimas coisas. Mas, irmãos, começar a escatologia e falar da escatologia, sem antes falar das 70 semanas de Daniel, ninguém entende. É por isso que há uma divergência, porque muitas pessoas ainda confundem muito as 70 semanas de Daniel. Muitas pessoas, se perguntar para ela sobre as 70 semanas de Daniel, muitas delas não vão saber responder, porque ainda há um incógnito na mente de muitos obreiros. Tem obreiros que eles não sabem de fato explicar como é as 70 semanas de Daniel, bem assim, para que você entenda. Para você ter ideia, já tem muitas interpretações a respeito dela. E já vi pessoas tentar explicar ela e não conseguem explicar de uma forma que você saiba o que é essa 70 semanas. E para que essa 70 semanas? E quando começou essa 70 semanas? E quando vai se finar essa 70 semanas? Quando essa 70 semanas parou? Porque ela está parada hoje. Então, é um incógnito que poucos explicam para nós quando elas começaram. E por causa dela, qual o motivo das 70 semanas existir? Porque Gabriel, o anjo do Senhor, desce, vai falar com Daniel capítulo 9, agora você pode ir para Daniel capítulo 9, vai falar com Daniel, vai falar sobre essas 70 semanas. Ora, essas 70 semanas, Daniel está dentro do cativeiro. Ora, o povo de Israel, nós temos aqui, o povo de Israel, eles ficaram na Babilônia, ficaram no Egito, melhor, aqui no Egito, aqui é o Egito. Eles ficaram no Egito presos 430 anos, aqui no Egito, aqui é o Egito, aqui é Jerusalém, ou seja, a terra prometida. Eles ficaram aqui no Egito 430 anos. 430 anos, por que eles ficaram aqui? Por causa de Abraão. Abraão, você conhece a história, ele foi mentir, e por causa da mentira, o Senhor disse, por causa disso, os seus descendentes, lá no capítulo 15 de Gênesis, vai ficar aprisionado. Só que Deus disse que só era 400. Deus disse que só era 400, mas eles passam 30 anos a mais, não vou explicar isso. Então Deus disse que ficaria aprisionado porque Abraão mentiu. Então o seu povo ficaria aprisionado aqui 400 anos. Certo, nós sabemos qual o motivo do cativeiro do Egito. O motivo do cativeiro dos 400 anos foi porque Abraão mentiu. Você já sabe. Abraão mentiu, então ele escravizou os seus descendentes e ficou 400 ali. E também, como se não bastasse aquela trama de José com Judá e seus irmãos, e Judá profetiza reforçando a mentira de Abraão. Judá disse assim, então ficará aprisionado aqui nós e os nossos filhos. Ficaram aprisionados no Egito, então por isso eles ficaram ali 400 anos. Só que depois dos 400 anos, eles saem, Moisés chega aos 430, Moisés tira eles, conduz, aqui é o Mar Vermelho, Moisés vai tirar eles, irmãos,
e vai tirar eles por aqui, atravessa o Mar Vermelho, até o Sinai, e vai arrastar eles para cá, para entrar na Terra Prometida. Chegando aqui na Terra Prometida, lógico que eles recebem os 613 preceitos. Moisés sobe no Sinai, recebem a lei, e a lei é um tipo do conhecimento do bem, da árvore do conhecimento do bem e do mal, como já disse para vocês. Antes que eles conhecessem a lei, nunca ninguém morreu. Quando eles saíram do Egito até o Monte Sinai, antes deles receber a lei, ninguém morreu. Murmurava, mentia, pecava, e ninguém morria. Por que ele não morria? Porque não tinha lei, a lei não... Então, depois que eles recebem a lei, eles começam a morrer, porque a lei é o conhecimento do bem e do mal. Quando eles conheceram a lei e não cumpriam ela, então morria. Então Moisés tira eles e traz para cá. Os 603 preceitos, aí tem um preceito em Levítico 25. Levítico 25, a partir do versículo de número 8. O Senhor vai dar um preceito para eles. E vai dizer para eles, é o seguinte: vocês vão entrar na terra de Canaã, Jerusalém, tudo isso aqui é Canaã. Vocês vão entrar aqui na terra de Canaã. Aqui é o Jordão passa por aqui. Deixa eu fazer em azul para vocês terem uma ideia melhor. O Jordão passa aqui. Eles iam passar para cá. Quando vocês entrarem nesta terra, aqui nessa terra, vocês vão guardar dentro dessa terra. É o seguinte: dentro dessa terra vocês vão trabalhar 7 anos. E vão trabalhar 6 anos e descansar 1 ano. Vocês trabalham 6 e descansam 1. Trabalham 6 e descansa 1, porque era o ano sabático da terra. Era um ano sabático. Como assim? Tinha um exemplo, como uma semana. A semana são quantos dias? 7 dias. O 7º dia é o sábado, não é? Então é o seguinte: o sábado, desde o princípio, era onde entrava o descanso do Senhor. O sábado entrava o descanso do Senhor. Então o Senhor disse assim: vocês vão guardar o sábado e também o ano sabático. Vão guardar um sábado por semana. E isso está lá no Êxodo, capítulo número 20, nos 10 mandamentos, guardar o sábado ao Senhor. Vão guardar um sábado por semana e um ano sabático. Ou seja, o que é um ano sabático? É um ano inteiro sem trabalhar. Um ano inteiro sem fazer nada. Um ano inteiro eles trabalhavam 6 anos, no 7º ano, todo mundo ficava só naquela tranquilidade. Ia dormir o ano inteiro. Por quê? Porque no 6º ano, Deus fazia com que a colheita multiplicasse. E a colheita do 6º ano era como o maná que caiu do céu, como diz o Salmo 78, que o Salmo 78 diz que os anjos eram quem fazia o maná e descia para a terra. Então, como diz a Bíblia, o maná, quando o maná caía lá no deserto, o maná, quando era na sexta-feira, o maná caía pela sexta e pelo sábado. Assim era no ano sabático. A colheita deles, do 6º ano, eles trabalharam 6, no 6º ano, a colheita dava pelo ano 6º e pelo ano 7º, para que eles não tivessem que trabalhar o 7º ano, certo? A terra, quando eles entraram na terra, a terra era muito produtiva. A avareza pegou eles. A avareza pegou a nação de Israel, porque quando eles entraram lá, eles perceberam uma coisa: eram 2 homens gigantes para carregar um cacho de uva. Imagine você que terra produtiva era essa. Ora, há quem diga que as romãs naquela época, as romãs, um homem só dava trabalho de carregar uma romã. Imagine você como a terra era produtiva. E Israel, quando entrou na terra dos cananeus, que viram que a terra era muito produtiva, o que eles fizeram? Nós não podemos deixar essa terra parada descansando 1 ano. Vamos trabalhar. E eles, na ganância de ter mais, então eles no 7º ano que era para descansar, eles não deram o descanso da terra. E começaram a trabalhar, e foram plantando, e plantando, e plantando. Só que eles estavam infligindo uma lei, de Levítico 25, eles estavam infligindo essa lei aqui. O que aconteceu? Eles passaram na terra prometida, desde de Josué, até no período babilônico, até lá perto no rei Zedequias. De Josué até Zedequias, nós temos 490. 490. De Josué até Zedequias, tem 490 anos ali, aconteceu de história. Israel dentro de Canaã. Esses 490 que eles passaram lá, eles tinham que trabalhar 1 ano, 6 anos, e dar o descanso de 1 ano, sim ou não era? Eles nunca deram. Então, 490 dividido por 7.
70. Então, eles passaram 490, não deram descanso da terra. 490 dividido por 7 vai dar 70 anos. Quando chega no reinado de Zedequias, o que é que Deus vai fazer? Levanta-se o profeta Jeremias. No reinado de Josias, ele vai falando, Josias e Gedalias, ele levantou Jeremias, e Jeremias começou a profetizar. Assim diz o Senhor, Jeremias capítulo 25, assim diz o Senhor, que a nação ficará presa, e aprisionada e será cativa 70 anos. Exatamente 70. Por que 70? Porque Deus mandou em Levítico eles guardar um ano. Eles não guardaram um ano em Levítico, um ano sabático. Não deram o descanso da terra. O Senhor disse, eu vou dar o descanso da terra todo de uma vez, vou tirar tudo de uma vez. Então, eles vão para o cativeiro ao Babilônio no propósito, porque não deram descanso. Jeremias diz, é 70, vai ficar lá 70, não tem jeito, não pode chorar, pode se lamentar, o Senhor disse que é 70, é 70. Nabucodonosor veio, pegou eles, levam para dentro do cativeiro e fica lá 70 anos. Então, passando-se 70 anos, Daniel está lá na Babilônia, já velho. Ele vai ler o livro do profeta Jeremias, e ele está lendo Jeremias 25, porque Daniel era um tipo de um bom obreiro, de um bom crente. Por quê? Porque era um obreiro que orava, ele orava 3 vezes ao dia e lia, não só orava, não era fanático, ele não só orava e também não só lia, ele orava e ele lia, porque ele orava 3 vezes ao dia e lia, estava sempre lendo, porque ele está lendo Jeremias 25, então capítulo 9, Daniel diz assim, no versículo 1 e 2, ele diz assim, então eu estava lendo, e eu entendi que havia chegado o dia em que o profeta Jeremias havia falado, que nós iríamos sair de dentro do cativeiro, era o tempo do Senhor visitar, e a Bíblia diz que Daniel agora, voltou-se ao Senhor, e vai orar ao Senhor, e vai orar. E nessa oração de Daniel orou algumas vezes, ele orou, isso é, as orações que são notórias de Daniel na Bíblia, é a oração que ele orou quando Nabucodonosor teve o sonho, ele se junta com seus amigos, ele ora e vai pedir a Deus a revelação da estátua e o Senhor dá. Ele ora outras vezes no reinado de Dario, porque o livro de Daniel, irmão, não é um rei só. O livro de Daniel Daniel, ele ficou num período pelo menos uns 3 ou 4 reis. Nabucodonosor, aí vem depois que era para ser Nabonido não assumiu, quem assumiu foi Belsazar, que era neto de Nabucodonosor. Aí depois vem o Medos e Persa, conquista a Babilônia, Daniel será profeta também no reinado de Dario I. Aí agora, aqui, nessa oração, que ele vai orar, interceder pelo povo, o anjo Gabriel vai descer, e o anjo Gabriel sai de lá, dessa vez não teve impedimento. Gabriel vem e começa a mostrar para Daniel visões proféticas do que seria. Daniel foi um dos primeiros profetas, foi Daniel que viu o dia exato em que Jesus estava entrando lá, isso é, já no Novo Testamento. Foi Daniel que viu o dia exato, no dia que os tronos dos 24 anciãos estavam sendo postos no trono. Quem viu os tronos dos 24 anciãos ser postos foi o profeta Daniel. Daniel estava na visão e ele olhou e disse assim, eu vi que tinha um trono e foi posto outros tronos. Qual eram esses outros tronos? Eram os tronos dos 24 anciões. Foi Daniel que viu, ele viu isso sendo posto. E esses tronos, porque os 24 anciões não são anjos, irmãos, não confunda, são... não vou nem falar. E ele viu esses tronos sendo postos. Quando ele viu, o anjo vai lhe dar uma visão, e ele tem uma visão, e o anjo vai lhe falar de umas semanas, e ele vai lhe dar 70 semanas, a visão que ele vai dar é de 70 semanas, só que não é 70 semanas de dias, é 70 semanas de anos. Agora pega a sua Bíblia e vamos ler Daniel capítulo 9, versículo 24, até o versículo 27, para você entender a visão que Daniel teve. Pergunta?
trabalhando, eles não descansaram o sábado, porque era uma lei, Levítico 25, é lei, eles não podiam trabalhar, eles trabalharam, ou seja, eles estavam infligindo aquele preceito. Aí eles passaram os 490 anos sem cumprir essa lei, entende? Como eles passaram? Exatamente. Como eles não deram, 490 dividido por 7, 70. Entendeu? Então é isso. Aí agora, no Daniel capítulo 9, versículo 24 até o versículo 27, está escrito assim: 70 semanas estão determinadas, preste atenção que as semanas estão determinadas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e a tua cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade. Não sei se vocês estão pegando e entendendo aí. Olha o que o texto está falando. Vai pegando um versículo bem claro. Está determinada 70 semanas a cidade para cessar a transgressão, 1, para dar fim aos pecados, 2. Irmãos, presta atenção, quem é que pode dar fim aos pecados? Isso. Para expiar a iniquidade e trazer justiça. Quem expia iniquidade e trouxe justiça? Você está vendo Jesus aí, vamos lá. E trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo, glória a Deus, sabe e entende. Agora o anjo vai explicar, sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar, o quê? Quando é que as 70 semanas vão começar? O dia exato. Quando é que as 70 semanas de Daniel vão se iniciar? Porque são 70 semanas. Mas nós temos que saber o dia que ela vai se iniciar, para nós entendermos se nós estamos dentro dessas 70 semanas, ou se ela passou, ou se não passou, quando ela iniciou, ou quando ela terminou, enfim, quando ela iniciou. Neemias capítulo de número 2, vai começar as 70 semanas de Daniel. Neemias capítulo 3, melhor. Lá em Neemias 3, se inicia as 70 semanas de Daniel, é que vai começar essa profecia das 70 semanas a se cumprir. Por quê, pastor? Porque o texto diz bem claro, olha o seu texto da Bíblia está dizendo, quando é que vai começar? 70 semanas estão determinadas, desde a saída da ordem. Que saída é essa? A saída da Babilônia, a saída da ordem de quem? De Artaxerxes. Artaxerxes, que era o rei da época de Neemias, Artaxerxes. Então esse Artaxerxes, ele vai dar ordem para Neemias e edificar. E quando a segunda leva vai com Neemias, que é a saída da ordem, que Neemias 3, ele sai. Neemias saiu para fazer o quê? Para edificar os muros de Jerusalém. E saiu para edificar os muros, as muralhas de Jerusalém, e Zorobabel veio para edificar o templo. Então quando Jerusalém começou a ser restaurada por Neemias, ali estava cumprindo exatamente o que o anjo Gabriel havia dito. Está começando agora o relógio profético de Deus. É como se Deus tivesse pegado um cronômetro e diz, quando Neemias começou a edificar as muralhas, o Senhor pegou o seu cronômetro e começou agora, 70 semanas de Daniel. E começou a correr. Dali em diante, de Neemias em diante, irmãos, lá de Neemias em diante, eu vou colocar aqui para vocês entenderem melhor. De Neemias em diante, os judeus já teriam que começar a esperar o Messias. Por quê? Porque quando as 70 semanas começassem, perceba que o versículo acima, 24,
Esse que ele está falando aí é Jesus, é o Messias, que faz o quê? Que para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer justiça, é Jesus. A partir de Neemias 3, Israel já era para começar a ficar esperando o Messias vir. A partir daquele momento, ele já era para colocar, como diz o Matuto, já era para começar a abrir, a regalar as pupilas, porque dali em diante começava-se a espera e a vinda do Messias. Vamos chegar lá. Vamos comendo o texto devagarzinho. Olha o que ele diz. O Santíssimo, e sabe e entende, desde a saída da ordem, para edificar Jerusalém. Pronto, Neemias 2. Aí você pega na sua Bíblia e já coloca Neemias 3 aí, e você já sabe que aí começa, as 70 semanas, começa lá em Neemias capítulo número 2. Capítulo 2, capítulo número 3. Agora, irmãos, então quando Neemias saiu, capítulo 2, versículo 5, a partir do versículo até o versículo número 7, que ele vai sair, quando ele sai, estão determinadas 7 semanas, vamos continuar lendo, desde a saída da ordem, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, quantas semanas? Aí são semanas de anos, é ou não é? Vamos lá, presta atenção, são semanas de anos. 7 vezes 7 igual o quê? 49 anos. 49, vamos continuar. Tem primeiro, 49. Não é, vamos ler o texto. Então, para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Esse príncipe aí, irmãos, não é Jesus. Perceba no P, se é maiúsculo ou se é minúsculo. E o príncipe que há de vir, destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será uma inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará aliança com muitos, por uma semana. Quanto é uma semana? 7 anos. Por uma semana, e na metade da... Essa semana, e a metade da semana, que semana é essa? É a grande tribulação. Essa semana da metade cortada. Vamos lá, vamos chegar na 72. Ele diz, e até haverá guerra, o sacrifício, a assolação das asas e abominações ao assolador, e isso até que é a consumação, e que está determinado será derramado sobre o assolador. Pronto. Agora vamos prestar atenção uma coisa aqui. Vamos fazer umas contas. Vocês gostam de fazer contas? Nós vamos fazer aqui umas contas aqui. Preste atenção. A primeira etapa das 70 semanas, qual é a primeira etapa? A primeira etapa é 7 semanas. 7 vezes 7, 49. Qual é a segunda etapa das 70 semanas? 62 semanas. 62 semanas. 62 semanas vezes 7, dá o quê? Não. É de anos. 434. 434. Pronto, 434. Agora,
Jesus vai nascer dentro desses dois tempos aqui, ó. Jesus passou 49, a primeira semana, 49 anos, até a edificação de Jerusalém, 49. Depois que terminou esses 49, aqui eles começaram a esperar o Messias. O Messias ia nascer dentro dessas 62 semanas. Que essas 62 semanas, daqui de Neemias 2, Neemias 2 e 5, daqui de Neemias 2, ia passar-se então 434. Agora, vamos fazer uma conta. 434 mais 49, dá quanto? Hã? Dá quanto? Dá 483. Faça conta. 49 mais 434 dá exatamente 483. Ora, a 70 semana de Daniel dá quantos anos? Sim, 70 vezes 490. Agora vamos contar aqui. 490 menos 483 dá quanto? Quanto? Tá faltando o que aqui? Uma semana. Hã? Não. É uma semana. Uma semana é quantos anos? É semana de ano. Uma semana é 7 anos. Tá faltando uma semana se cumprir. Ora, a 70 semana começou em Neemias 2 e 3. Foi ou não foi? Aonde foi que a 70 semana? Ora, Jesus nasceu dentro das 62 semanas. Ele nasceu aqui, dentro dessas 62 semanas. Ele nasceu. Quando Jesus, presta atenção, irmãos, ó. Quando Jesus, Lucas capítulo número 2, se você pegar a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 2, você vai ter que, Lucas 2, quando Jesus vai nascer, Lucas 2, Jesus vai nascer. Lá em Lucas 2 está se cumprindo quantas semanas de Daniel? Está chegando, não cumprindo ainda, mas está chegando nas 62. E está cumprindo 434. Mas preste atenção, esses 34 aqui, é de que esses 34? Quando Jesus nasceu, nas 62, ele nasceu no ano em 400, Jesus morreu com quantos anos? 33 anos e? Esses 34 é de quem? É do ministério de Jesus, irmão. Esses 34 é do ministério dele. Então, quando Jesus, em Lucas capítulo 2, nós temos 401 anos de Neemias, capítulos número 2 e 3. Cumpre-se 401 anos. Lá em Lucas capítulo de número 2, que Jesus está nascendo, ali está se cumprindo 401 anos da 70 semana de Daniel. Então nós temos 401. Vamos colocar aqui, 400, os meus pincéis, só o sangue do cordeiro. Vocês estão me entendendo, irmãos? 401 para 490, está faltando quantos? Está faltando 80? Isso. Lucas 1, Lucas capítulo 2, tem 401 anos. Tem 401. Então desses 401 sobra, porque na verdade são 434, 401 sobra quantos anos? 33. Esses 33 anos
Aqui nós temos, desses 33 anos, nós temos Jesus com 12 anos, e 18 anos ele oculto, 18 anos ele oculto, com 30 anos ele aparece, e passa 3 anos e meio de ministério, 3 anos e meio. Quando Jesus veio, quando ele veio 400 anos e meio, então nós temos com 33 e meio, Jesus vai para a cruz. Pronto, está aqui. Vocês estão entendendo alguma coisa? É matemática, irmão, é Bíblia. É Bíblia, ela tem tudo, matemática, ciência, física, botânica, tudo isso. Ó, preste atenção. Ó, 401, Lucas capítulo 2, temos 401, dos 434 anos, temos 401. Aí tem 33 anos de Jesus, esses 33 anos é ano Domini. O que é ano Domini? É o ano do nascimento dele. O ano Domini, aí ele aparece com 12 anos em Lucas 4, se não me falha a memória. Aí depois ele passa 18 anos oculto, aparece com 30, dos 30 ele começa o ministério, que são 3 anos e meio. Aí aqui ele vem para a cruz. Agora, as 70 semanas estão rodando, sim ou não? Quando ele chegou, quando Jesus completou 33 anos, estava fazendo 434, está faltando apenas 7 anos para cumprir as 70 semanas de Daniel, sim ou não? Perceba? Sim, 434. 483, isso, certo, 483. Agora preste atenção uma coisa, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Estava fazendo essas semanas, está faltando uma semana, as 70 semanas está rodando. Esse aqui, irmãos, isso aqui é o motivo de Mateus 5, ó, Mateus 15, isso aqui é o motivo de Mateus 15. O que é que tem lá em Mateus 15, a partir do versículo 21? Esse é o motivo. Abra sua Bíblia em Mateus 15 para você ver. Mateus capítulo 15, versículo 21. Podem ler, não esperem. Não, é Mateus 15, versículo 21. Continue lendo. Tem? Isso. O que é que ele diz lá na frente? Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para quem? Porque ele estava onde? Em Tiro? Em Tiro e Sidom, sim ou não? Ele não estava em Tiro e Sidom? Aí ele diz assim, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Por quê? Exatamente por causa desses 483 anos. Por quê? Porque Jesus está dentro das 70 semanas Ele diz que ele veio para Israel. Jesus não poderia fazer milagre fora de Israel. Por causa, se ele fizesse milagre fora de Israel, ele ia quebrar 70 semanas de Daniel. Por quê? Porque a partir do momento que ele fizesse milagre fora de Israel, sem antes morrer na cruz, o que era que ia iniciar? O tempo dos gentios. E ali não era tempo de gentios, Jesus era o Messias de Israel. Então, se ele fizesse milagre pelos gentios, então iniciaria o tempo dos gentios, antes dele morrer na cruz. Porque estava dentro das 70 semanas de Daniel. Então Jesus não podia fazer milagre pelaquela cananeia. Porque se ele faz milagre pela cananeia, o que ia acontecer, pastor? Ele ia parar as 70 semanas de Daniel, ali na hora. Parava ou não parava? Parava. Por quê? Porque então iniciaria o tempo dos gentios, que somos nós. Aí ele disse, eu não vou tirar o pão dos filhos e dar para o cachorrinho, não é lícito. Ele disse que não é? Porque o que é uma coisa que não é lícita?
Não é permitido. Por que não é permitido? Porque as 70 semanas de Daniel não deixava ele fazer milagre. As 70 semanas de Daniel segurava ele. Ele tinha que ficar dentro da profecia do profeta Daniel. Que ele foi determinado para Israel, príncipe de Israel. Ele viria para salvar primeiro Israel. Os discípulos eram quem ia levar para fora. Só que a mulher teve tanta fé, porque eu costumo dizer sempre, já ensinei em pneumatologia, até aquilo que não é permitido, se o crente clamar a Deus e orar, o Senhor permite, para lhe abençoar. Mesmo que o Senhor já tenha dito não, se o crente saber, sua mulher diz, eu vou dar, ele dá. Por quê? Porque o Espírito Santo, como disse pneumatologia, não era para estar conosco. Porque o Senhor disse lá atrás, ele não ficará com vocês mais para sempre. Jesus diz, eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir. Quando chegou lá, Jesus começou, Pai, manda o Espírito Santo, eles querem o Espírito Santo, o Espírito Santo veio. Então, ali, a mulher cananeia, ela clamou, se humilhou. Aí Jesus diz, eu não vou fazer, mas seja feito conforme a tua. Ela recebe pela fé dela. Agora me diga uma coisa, está escrito aonde que Jesus disse assim, a tua fé te salvou para Cananeia? Ele chegou para a mulher do fluxo de sangue, filha, a tua fé te? Chegou para o outro e disse, a tua fé te? Chegou para Bartimeu, a tua fé te? Mas para a mulher cananeia disse, a tua fé te salvou? Por quê? A tua fé vai receber um milagre, mas eu não posso te salvar porque está nas 70 semanas de Daniel. Se eu te salvar, 70 semanas para. Conforme ela cria. Mas Jesus não ia fazer. Porque ele ia tirar o pão de Israel e ia dar para os gentios. A fé, isso. Oi? E a gente pode, Exatamente. Nós estamos com pão e às vezes não recebemos. não recebemos e não recebeu, mesmo sendo isso. Está entendendo? Vai, Vara. Uhum. Essas 70 semanas foram determinadas, como o anjo diz lá, 70 semanas foram determinadas. Para quê? Foram determinadas para que o Messias viesse. Não é, na verdade, não é simbologia. É determinada que eles deveriam esperar o Messias dentro dessas 70 semanas. Ou seja, Deus está prometendo que dentro de 70 semanas de anos, o Messias que eles tanto esperaram, iria nascer dentro dessas 70 semanas de anos. Está entendendo? Então é por isso o propósito de 70 semanas. É Deus avisando para eles, eu virei, eu vou visitar vocês em forma de Adão, o segundo Adão vai vir dentro de 70 semanas de anos. Vocês entendem? Foi isso que o Senhor quis dizer para eles. Levítico 25. Exatamente. Na verdade não era para Deus compensar, porque o período do cativeiro era justiça. Eles estavam pagando, estavam devendo, no período do cativeiro eles estavam pagando. No fim, começou a 70. Mas não Deus estava compensando. Por quê? Porque era 490 anos, não tinha como compensar em 490 anos. É muito tempo, sabe? É Deus prometendo. Prometendo a eles, mostrando para eles que vai vir dentro das 70 semanas. Ora, Deus está dando para eles uma promessa para eles se erguerem, enfim, sei lá, Deus está fazendo para eles. Não pode. E ela ainda é direcionada para eles.
Mas as 70 semanas são proféticas, entenda que elas são proféticas. O Messias teria que vir, ou seja, eles esperavam o Messias, ele teria que vir. Então o Messias viria dentro de, o Senhor disse o tempo, ele viria, eles não sabiam o tempo, o Senhor disse, não, vai nascer dentro de 70 semanas. As 70 semanas que seria nascer, que seria 70 semanas de anos, os 70 anos de cativeiro, foi por causa de Levítico 25. As 70 semanas que o Senhor determinou, está determinado, ele está determinado lá no céu, o Senhor decidiu, está determinado que são 490 anos para que o Messias venha. Então, esse tempo determinado para que o Senhor venha, na verdade, ele não está querendo compensar Israel, ele está dizendo que está chegando o tempo dele visitar. Agora, Deus é bom, irmãos, ele é muito sabiente, porque ele é muito inteligente. Porque quando Deus pega o povo e leva lá para dentro da Babilônia, na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma purificação aqui, ó. Ele está pegando esse povo e purificando, expurgando eles. Porque eles eram idólatras, prostitutos, enfim. Lá na Babilônia eles deixaram de ser idólatra, prostituto. Ele estava santificando a semente da mulher para que começasse as 70 semanas. Está entendendo? Então ali estava saindo um povo com compromisso. Eles saíram de Israel, da Babilônia, com tanto compromisso, com tanto temor à palavra e à lei, que lá em Neemias capítulo número 8, eles começaram a cumprir a lei na risca, o que Josué não cumpriu. Está escrito lá em Neemias 8, está escrito assim: pois vamos fazer a festa dos tabernáculos, porque desde o tempo de Josué, filho de Num, que ninguém faz a festa dos tabernáculos, então nós vamos cumprir toda a lei. Então eles vão fazer a festa do tabernáculo. Então por isso, o Senhor disse, eu vou determinar que eu vou vir dentro de 70 semanas. Para começar, o ponto crucial é exatamente isso, as 62 semanas se cumprindo. O ponto crucial é isso. Ele não determinou em Neemias que ele viria dentro de 70 semanas? Ou dentro de 62 semanas? Você me entende? Não foi só por causa das semanas. Ele veio no propósito original que ele teve desde Gênesis 3 e 15. Ele veio no propósito de Gênesis 3 e 15. Só que as 70 semanas são um tempo determinado. Entende? No tempo dos homens. E agora dá para vir, é o tempo de eu. Está entendendo? Depois que eles pagaram e foram purificados. Porque desde que eles saíram, irmãos, desde Neemias 2 e 3, nunca mais, de Neemias 3, nunca mais Israel idolatrou um Deus. Nunca mais eles caíram em prostituições, em deuses. Eles se apegaram tanto à lei, porque você sabia que as sinagogas, quando Jesus chegou não tinha sinagoga? A sinagoga, eles aprenderam lá dentro da Babilônia. Quando eles vieram da Babilônia, eles criaram sinagoga dentro da Babilônia. Porque na Babilônia, os reis não deixavam eles construir templo, mas deixavam eles fazer sinagoga. Então, quando nos tempos de Jesus tem a sinagoga. A sinagoga, ela se iniciou dentro da Babilônia. Foi na Babilônia que eles aprenderam a fazer sinagogas. É por isso que Jesus veio, a sinagoga estava montada. E eles se apegaram tanto à lei de Moisés, que eles não idolatraram mais a ninguém. Ou seja, era um momento propício para que o Messias viesse, porque o povo estava expurgado e não estava mais não havia mais idolatria. Como não havia mais idolatria, o povo estava limpo, não havia prostituição espiritual. Mas quando Jesus veio, estava se iniciando de novo uma prostituição não espiritual. Estava iniciando uma prostituição financeira no seu templo. Os sacerdotes estavam sendo corrompidos. E as sinagogas, o pessoal estava se apegando ali. Então, na época que Jesus veio, era o momento certo. Jesus tinha que era o momento certo, porque o povo estava agora, nunca mais eles haviam entrado. Se você pegar a história, desde a saída da Babilônia, você nunca mais vai ver Israel adorando nenhum outro Deus a não ser o Senhor Deus Jeová. Não vê mais. Por quê? Porque o povo que está aguardando a semente da mulher não está mais dividindo a glória de Deus com ninguém. O Senhor disse, minha glória eu não dou para ninguém. Então era o momento certo de Jesus vir. O Senhor disse assim, eu vou determinar. O anjo disse, estão determinadas 70 semanas de anos.
E na primeira semana, para edificação da ordem, começará a semana. E em 62 semanas eu vou vir. Exatamente o que aconteceu. Jesus veio. Lucas capítulo número 2. Ele vai nascer, pega 34 anos, e sobra esses 34 anos. É o tempo de vida dele. Jesus não poderia fazer nada pela Cananeia. Ele diz, eu não vou fazer, nem te salvar eu vou. Tu vai receber um milagre pela fé, mas eu não vou te dar salvação, porque eu vim para Israel. Eu sou pão de Israel, não sou de vocês. Aí, irmãos, ali, se Jesus dá a salvação para aquela mulher, as 70 semanas parava, estancava, parou. Uhum. Exatamente, 62. Não. Essas 49 é depois da saída da ordem. Essas 49, aqui só são 49 anos. Ou seja, aqui foi quando Jerusalém já estava edificada dentro de 49 anos. Quando Neemias saiu, 2, começou a 70 semanas. Com 49 anos depois, Jerusalém estava edificada. De 49 em diante vai começar 62. Aí, dentro dessas 62 semanas aqui, Jesus vai nascer. Entende? Pronto. Aí, Jesus vai nascer quase no finalzinho das 62 semanas. Você entendeu? Ele vai nascer no finalzinho das 62. Aí, no finalzinho das 62, ele vem cumprir esses 34 anos. Cumpre. Só que quando Jesus vem aqui, ainda está faltando uma semana, sim ou não? Ou seja, essa semana quem ia decidir ela era Israel. Exemplo. Então o que é que eu quero dizer para vocês? É que se cumpriu quantas semanas? Oi? Cumpriu 69 semanas. 69 semanas se cumpriu. Está faltando uma semana. Ou seja, quando Jesus está findando o ministério dele, morrendo na cruz, está se cumprindo ali 69. Isso, exatamente. Quando ele morre na cruz, está cumprindo 69. Está faltando? E essa outra semana já se cumpriu? Não. Como? Aonde foi? Ora, de Jesus para cá tem 2000 anos. Agora eu quero mexer com a mente de vocês. De Jesus para cá tem 2000 anos. Essa semana se cumpriu ou não? Por que ela não se cumpriu? Mas porque não é só porque é a grande tribulação. Não, quem parou a semana de Daniel? Isso, exatamente, agora vocês pegaram. O que parou a semana foi a escolha do povo. Ele veio para os seus. Ou seja, ele disse para Cananeia, eu vim para Israel. Mas os seus não o quiseram, não o receberam. Então ele deu poder. Todos aqueles que crê. Quando Israel rejeitou Jesus, nas 69 semanas, Deus pegou o cronômetro do relógio, Deus ficou olhando, Israel vai rejeitar meu filho ou não vai? Israel vai receber meu filho ou não vai? Quando Israel não quis, que diz, Barrabás, na entrada triunfal, que depois passa ela, que ele diz, Barrabás, crucifica, Barrabás. Aí João diz, ele veio para os seus, não receberam, o pão veio para ele, eles não quiseram comer. Não receberam, mas os que receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que crerem no seu. Aí quando o povo disse, Barrabás, lá no céu, o anjo, acho que era Gabriel que estava com esse relógio, eu não sei, pegou o relógio profético de Deus, parou faltando uma semana, para nossa sorte. Quando esse relógio parou, quando o relógio parou,
que Jesus morreu na cruz, que o relógio para, vai se iniciar outra era. As 70 semanas vão ficar, a última semana vai ficar guardada lá. O Senhor parou, pronto, parou. Está parado, eles não quiseram, me rejeitaram, então a Cananeia estava certa, eu estou parafraseando, a Cananeia estava certa, mas eles não quiseram, tudo bem. Eu vou agora para outro lugar. Quando essa semana aqui, uma semana, vamos lá, 7 anos, uma semana. Essa semana, na cruz aqui, ó, ele parou na cruz. Jesus está na cruz, parou, a 70 semanas, aqui na cruz tem 69, na cruz tem 69, está faltando uma semana, na cruz 69, falta uma semana. João 1, versículo 11, diz, ele veio para o seu, não receberam, mas receberam o poder de ser feito filho de Deus. Parou. Você vai pegar a sua Bíblia aí. Ó, irmãos, aqui no seu livro, na apostila está tudo isso aí, ó. Está todos os versículos, entrada triunfal, Jesus na cruz, está aqui os versículos. Lá em, ó, Mateus, a 69 semana está cumprindo. Em Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19, 28, está se cumprindo. Em João 12, 12, na última da ceia, quando ele está na última ceia com seus discípulos, está se cumprindo, tudo isso está se cumprindo em 69 semanas, ou seja, 480 anos. Está faltando uma semana. O relógio profeta do Senhor parou ali. Então, quando essas 69 semanas se cumpriu, que o povo não recebeu, o relógio para. Quando o relógio para, vai iniciar outro tempo. Qual é o tempo? Quem estava aqui em algumas coisas, eu já falei isso em algumas aulas aí. O tempo dos gentios. Ó, essa semana parou. Então, quando o povo rejeitou, iniciou o tempo dos gentios. Quem é que somos? Para nossa sorte. A semana parou. Então nós entramos. O tempo dos gentios. Isso. É isso, porque, irmãos, porque um dia desses me perguntaram, mas se eles tivessem recebido, nós tínhamos perdido a salvação? Não. Se eles tivessem recebido, eles eram uma nação sacerdotal, que o propósito de Deus sempre foi que Israel fosse uma nação sacerdotal. Lá no livro de Êxodo 19, Deus tem um propósito para ele uma nação sacerdotal. Deus queria que eles pregassem o evangelho. Se eles recebessem Jesus o Messias, eles seriam uma nação sacerdotal. Eles pregavam o evangelho por gentios. E Jesus, aí eles não quiseram. A 60 semana parou. E o que foi que o Senhor fez? Eles não querem, não? O que foi que Jesus trouxe para Israel? Ele disse para a Cananeia: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cá. Ele trouxe pão, e junto com o pão ele trouxe: eu vos dou poder, autoridade, para pisar serpentes, escorpiões. Ele trouxe o quê? E receberei a virtude do Espírito Santo, e serei batizado com o Espírito Santo. Ele trouxe o poder do Espírito Santo, ele trouxe a virtude. Tudo isso era para Israel. Israel não quis. Então ele disse: então eu vou dar tudo para os gentios. Vocês não quiseram? Vai ser tudo para eles. Então nós recebemos o que era para Israel receber. Aí essa semana está faltando se cumprir. Por quê? Porque essas 60 semanas, essa última semana, ela só seria cumprida se Israel tivesse recebido Jesus. Como eles não receberam, então a semana não se cumpriu. Aí, exatamente, essa última semana vai se cumprir aonde? Depois do arrebatamento. São quantos anos de tribulação? São quantos anos de borda de cordeiro? As bordas de cordeiro é quantos anos? A borda do cordeiro? 7 anos de bordas. 7 anos de quanto tribulação? 7 anos de tribulação. Então, essa última semana vai se cumprir, vai se iniciar.
Quando é, pastor, que o relógio profético vai voltar de novo? Onde é que o anjo vai apertar? É simples. A partir do momento que acontecer 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. 1 Coríntios, capítulo número 15, a partir do verso 51. Eu vi uma trombeta da sua orelha e diz: e nós que estamos vivos, o arrebatamento acontecer, o anjo já no céu. Aí a última semana vai começar a se cumprir de novo. Que essa última semana é a semana da grande tribulação. Que é por judeus. Por isso que lá no texto de Daniel está escrito assim: então virá um príncipe. Não, é só ler. É só ler, está tudo na Bíblia. Não precisa procurar pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, são uns bocó. Está escrito aqui, está no próprio texto. Olha o que o texto diz. E cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, que adivinha, esse príncipe está no singular, ou está no minúsculo, que adivinha, destruirá o santuário, e o seu será, aí ele diz assim, no outro versículo, e ele firmará aliança com muitos, por uma semana, que são 7, mas na metade da semana, que são o quê? É na grande tribulação. O anticristo Israel vai crer nele durante 3 anos e meio. Chegou 3 anos e meio, Israel vai reconhecer, não é o Messias. Ele vai cortar a aliança com eles. Aí vai começar a perseguição contra Israel. Aí depois vem a guerra, nós vamos chegar lá ainda. Por isso que Israel ainda pensa que ele não viva. Por isso que Israel ainda espera ele, na verdade. Ainda espera. Israel está esperando o Messias vir. E nós estamos esperando Jesus voltar. Então, essa última semana vai se cumprir na grande tribulação. E o relógio vai começar a voltar de novo quando a igreja subir. Esse relógio profético só sobe. É por isso que Paulo diz assim: porque o Espírito do Senhor o detém, tanto o maligno como o relógio profético das 70 semanas. Lá em Tessalonicenses. Irmãos, então essa última semana é exatamente os últimos 7 anos. É os últimos 7 anos que está faltando. Agora aqui, exatamente por quê? Por causa de Mateus. Na hora da crucificação, eles disseram assim, olha o que eles falaram: Senhor, olha, a Bíblia diz que Pilato chegou, que era para Israel ter feito aquilo, para ter lavado as mãos. Pilato chegou, eu não vou me meter no sangue desse inocente. Lavou as mãos. Aí ele assim, o Israel gritou: pois que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse inocente. Quando eles disseram isso, eles vão ter que passar, os judeus vão ter que passar a grande tribulação, porque eles falaram isso. Então o sangue daquele inocente vai cair na cabeça dos israelitas, exatamente porque eles declararam isso. São os 7 anos da grande tribulação. A última semana de Daniel vai cair sobre eles, porque eles disseram: caia sobre nós o sangue desse inocente. Está entendendo? E não era. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra, todos que estão na terra. Essa é a 70 semana de Daniel. E no período dessas 62 mais 7, 62 mais 7 é quanto? 483. Ou não? 483. No período desses 483, dessas 62 semanas, Israel ficou aprisionado por povos. Muitos povos aprisionaram Israel. E nós vamos falar desses povos para vocês terem. Foi 6 famílias aprisionaram Israel no inteirinho desses anos. Houve 6 cativeiros dentro desses 400 e poucos anos. Quando eles saíram da Babilônia, veio o cativeiro dos Medos e Persa, que eles passaram 113 anos no cativeiro de Medos e Persa. Eles passaram 19 anos presos pelos gregos. Eles passaram mais 130 anos presos pelos egípcios. Eles passaram 130 anos presos pela família de Judas Macabeu. 34 anos preso pela família de Herodes. E mais 4 anos pela família de Asquelau, que dá exatamente esses 483 anos.
Vocês entendem agora as 70 semanas de Daniel? Dentro disso aqui está o período interbíblico. Porque os 400 anos, ora, das 70 semanas de Daniel ainda tem o período interbíblico, que são 400. Não varia 430 ou de 400, mas são 400 anos. Que é essa folha branca que você tem na sua Bíblia. Essa folha branca que você tem na Bíblia está dentro das 70 semanas de Daniel. E dentro das 70 semanas de Daniel está o tempo de Alexandre o Grande. Irmãos, e Deus fez muita coisa dentro dessas 70 semanas, viu? Ou dentro dessas 69 semanas. Porque Deus preparou os governos, mexeu com o governo. Ele levantou Alexandre o Grande, ele entrou lá em Dario. Obrigado. Ele foi lá, pegou Dario para edificar o templo. Dario edificou o templo. Aí Artaxerxes vai lá, Neemias vai, levanta as muralhas. Ele faz tudo e depois disso, Deus levanta, o Senhor vai lá dentro da Grécia, ele está em silêncio. Vai lá dentro da Grécia, a Bíblia diz, e foi Deus que levantou, Daniel 8, levanta Alexandre o Grande, que é o bode, levanta Alexandre o Grande vem, que também é o ventre da estátua, vai lá, levanta Alexandre o Grande vem, conquista todas as províncias, conquista tudo preparando. Dentro dessas 69 semanas, o Senhor ficou preparando o terreno para o Messias nascer. E Alexandre o Grande, irmãos, ele foi muito útil para Jesus nascer. Ele foi muito útil no período específico, porque se Alexandre o Grande não tivesse dominado, nós teríamos problemas com a nossa Bíblia que nós temos no Novo Testamento. Por quê? Porque Alexandre o Grande, quando ele conquistou todas as províncias, o que ele fez? Ele conquistou todas as províncias, colocou nas províncias dele, Jerusalém, toda a cercania, ele colocou a cultura grega. A cultura da época era uma cultura grega, todo mundo tinha cultura grega, e todo mundo falava no grego koiné, que era o grego simples. Quem tem a Bíblia pentecostal sabe mais sobre o grego koiné, que ela tem tudo sobre isso. O grego koiné, na época de Jesus, Alexandre o Grande pegou e mandou educar todas as províncias, e todo mundo falava a mesma língua, o grego koiné. Que também o anticristo vai fazer, todo mundo falar a mesma língua quando ele estiver perto de voltar. Perceba que todas as escolas e todo mundo quer fazer um curso de inglês, só que muitas pessoas não sabem que o inglês está sendo uma língua mundial. Muita gente não sabe que o inglês está sendo preparado para quando o anticristo vier, ele poder se comunicar com todas as nações, com uma língua só. Então, quando Jesus veio, havia só o grego implantado por causa de Alexandre o Grande, que Alexandre o Grande implantou. Quando Jesus chegou, todo mundo estava falando grego, quando ele nasceu. Agora, irmãos, dentro dessas eras, se Jesus tivesse nascido, se Jesus tivesse nascido 100 anos, antes da época que ele nasceu, do ano Domini, se ele tivesse nascido 100 anos, Jesus não tinha dado certo. Por quê? Porque 100 anos antes de Jesus nascer, era o período dos piratas, dos bárbaros, melhor. Se ele nascer, era o período dos bárbaros. Se Jesus nasce no período dos bárbaros, não tinha como o evangelho ser pregado, porque os bárbaros eram sanguinários. Deus esperou Roma destruir os bárbaros, para depois Jesus nascer. Porque se ele nasce no período dos bárbaros, qual era o problema dos bárbaros? O problema dos bárbaros é que ninguém poderia pregar o evangelho. Na hora que você saísse ali, você não dizia nada, os bárbaros rolavam seu pescoço. Se Jesus nasce 100 anos depois, também não ia dar certo. Mas Jesus nasceu exatamente no tempo certo. Deus é Deus, irmão. Ele sabe tudo. Só na história você percebe tudo isso. Está aqui, as 70 semanas de Daniel parou na cruz. Quando a 70 semanas parou na cruz, começou o tempo dos gentios, não foi? Mas para o tempo dos gentios começar, meus irmãos, Jesus tinha que morrer. E ele morreu. Quando ele morreu, parou. Para ele começar o tempo dos gentios, o véu teria que jogar logo fora, que eu quero ver. O véu teria que... Está tudo aqui, O véu teria que se rasgar. Ele está aqui na cruz, vamos lá. Jesus está aqui na cruz.
Aqui está o templo. Aqui está o templo de Herodes. O templo de Herodes está aqui. Aqui dentro tem um véu. Aqui está o véu. Aqui eram os santos da época. Não tinha arca, porque a arca estava do lado de fora. A arca era Jesus. A arca estava do lado de fora nessa época. Na verdade, a arca estava aqui na cruz. Quando Jesus morreu aqui, o véu abriu. Quando o véu abriu, de cima a baixo, começou o tempo dos gentios. Então, esse tempo dos gentios é o tempo da mulher, da mulher estéril. Vai começar o tempo da mulher estéril, que o profeta Isaías falou. O tempo da mulher desposada. Esse tempo, a mulher que gerava filhos. Irmãos, vocês pensam devagar, parece. Tem hora que eu sinto que vocês pensam devagar. Por quê? Vai começar o tempo da mulher estéril. E vai parar o tempo da mulher que gera filhos. Qual era na Bíblia o homem que tinha uma mulher que era estéril e que a outra dava filho? Ana e Penina, irmão. Pensem rápido. Está entendendo? Lá em Ana e Penina, está aqui na cruz. Está entendendo? Porque vai começar o tempo da mulher estéril, pastor? É simples. Pega a sua Bíblia, Isaías 54, versículo 1, que diz bem claro que é o tempo da mulher. Uma que não tinha filho, vai ter muitos filhos, e a que tinha filho vai deixar de dar filhos. Isaías 51. Abre Isaías 54. Versículo 1. Está escrito o quê? Rompe em alegrias e cânticos, e grita alegremente. Tu, que nunca estivesse em trabalho de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da mulher casada, diz. Eita Deus poderoso, o Senhor é bom. Mais são os filhos da mulher desolada do que da casada. Quem era a mulher de Deus? Israel. Ela era casada com ele. A mulher do Senhor era Israel. Ela era casada com ele. Como ela não quis ele, rejeitou o filho, o Senhor disse assim: eu vou pegar uma esposa agora. Meu filho vai pegar uma esposa para ele agora. E essa esposa estéril, essa Ana estéril que está aí, essa Ana que vive solta aí chorando, que vive no meio aí chorando, essa Ana vai passar a dar filho. E aqui é casada, aquela Penina, aquela primeira, vai deixar de dar filhos e ela vai começar a dar mais filho do que Penina. Glória a Deus. Por que ela deu mais filho do que Penina? Penina gerou quantos filhos? Quem sabe? Penina gerou 10. Ana gerou quantos? 7. Mas pastor, mas Ana gerou mais filho do que? Não é mais 10 do que 7? Meu amigo, só que ela tinha um que valia por 3. Profeta sacerdote. Vocês entendem? E ela gerou mais filho por quê, pastor? Porque foi de Samuel que ungiu Davi. Foi Davi, foi passando. Então a unção já vem saindo de Ana. Deus colocou, então são mais os filhos. É por isso que no tempo de Davi você poderia ver a arca. É por isso que no tempo de Davi bailava em volta da arca. É por isso que no tempo de Davi, a arca não ficava no Santo dos Santos, ela ficava no meio do povo. Por quê? Porque ali é como se fosse um tipo do período dos gentios. Ali é o tempo da mulher estéril. E nós estamos vivendo o tempo da mulher estéril de Isaías capítulo 54, versículo número 1. Perderam muita coisa. Vocês estão pegando alguma coisa? Eu disse para vocês que é escatologia, meu filho. Aqui não é escatologia, é escatologia. Aqui
Estou falando para vocês, escatologia, ou vocês pensam ou o neurônio queima. E é porque mexe com muita coisa. Agora vocês estão acostumados com aquela escatologia que diz, teve um terremotinho acolá, teve um foguinho que caiu acolá. Não, escatologia é mais profundo que o que você imagina. Vamos lá. Dentro desse período da mulher estéril, é tudo tipológico. Aí vai entrar, irmãos, a tipologia de Israel e a igreja, que nós iremos ensinar na próxima aula, dentro do livro de Esther, e dentro de Isaías 65, e dentro de Isaías 54. Que quando o véu rasgou, começou o tempo da estéril. Então eu vou ensinar sobre a mulher estéril na próxima aula, em nome de